as leituras de tarô. Mas agora eu vou trazer o deputado Rogério Correia. Deputado, seja bem-vindo. Na hora que eu falei, vou trazer, aí vem aquele recado. Estatiza que melhora, né? Você caiu, deputado. Tudo bom, André? É porque eu não estava te ouvindo. Eu saí, entrei de novo, agora estou normal. Me Vocês me ouvindo, ouvem então? também? Eu estou ouvindo muito bem, eu ouço Ah, direitinho. eu também ouço você O agora. Zema ia falar que ovo, né? Então tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Esse Zema tá dando uma tristeza na gente. Está aqui agora com Oh, o nem projeto fala. de privatizar a Copasa. A Na Copasa, é verdade. Eu verdade, recebi o diretor do Rejeito, aquele documentário, Pedro Phillips, e ele falou realmente desse embate com relação à Copasa. E a situação é muito grave, né? Porque essa privatização da Copasa coloca uma parte do município, ou se não todo o município de Belo Horizonte, sem um plano B, caso ela seja privatizada, não é isso? pois é, André, é muito lamentável isso. Na verdade, a Constituição Mineira, ela diz que para privatizar qualquer empresa tem que ter referendo popular. Isso foi uma emenda constitucional do governador Itamar Franco em 2021. Eu fui o relator dessa emenda constitucional. Então, desde 2001, eu falei 21 é 2001, desde 2001 que não se pode fazer nenhuma privatização a não ser que faça referendo popular. O Zema agora, para não fazer o referendo, ele está alterando a Constituição, retirando essa garantia da Constituição, da Copasa, só da Copasa, e vai submeter um projeto de lei depois de retirar o referendo. Eu tenho por mim que isso é inconstitucional, nós estamos estudando isso para entrar, inclusive, como ação, porque isso é o que a Constituição chama, é o que o campo jurídico chama de dupla reforma. Ele está retirando uma proteção da Constituição para alcançar uma desproteção, neste caso, da Copasa. Então, ele faz uma dupla reforma. Ele tira a Constituição e privatiza a Copasa, fazendo o chamado dupla reforma, que tem já jurisprudência no Supremo Tribunal Federal contra. Então, isso muita água vai rolar debaixo dessa ponte, viu? Ele está achando que vai acabar com a Copasa desse jeito. Tem isso que nós ainda vamos alegar. Depois ele tem que aprovar o projeto. Depois de retirar o referendo, ele tem que aprovar o projeto de privatização. E depois ele tem que entrar com a papelada para privatizar, tem Tribunal de Contas. O negócio é a gente resistir, derrotar o Zema, isso é fundamental para que o próximo governo seja um governo que tenha compromisso com Minas Gerais e com o povo, porque você privatizar as águas de Minas Gerais, uma empresa como a Copasa, que não terá garantia nenhuma de ter acordo com Belo Horizonte, nem com Contagem, nem com Betim, que certamente vão abrir, caso haja privatização, eles vão abrir uma licitação para saber qual empresa fica. E se a empresa que estiver com Belo Horizonte, Contagem e Betim e região metropolitana não for a mesma para o interior do estado, como é que o interior do estado as empresas vão ter condições de prestar serviço para municípios tão distantes? Só se cobrar o olho da cara, o absurdo. Então vai desabastecer de água Minas Gerais. É uma irresponsabilidade que o Zema está fazendo. Deputado, a Luciana Bonfim falou sobre entrar como ADI, né? E acho que tem toda a viabilidade nesse sentido, né? Exatamente. Se for aprovado, nós já estamos estudando isso, viu? Tanto no Supremo Tribunal Federal como no Tribunal de Justiça. Se a Luciana tiver aí, puder nos ajudar, agradeço muito. Meu número de celular, a Andréia tem aí, o Eu Luciano. passo. Pega com a Andréia, que é para você fazer contato comigo. É um prazer, viu? Puder ajudar a gente é bom. Eu acho que nós temos chance, sim, de ganhar essa ação direta de constitucionalidade. Muito bem, deputado. O Elton Savana, ele falou que a questão de Minas Gerais são minas d'água do Cerrado, né? O crime para entregar água aos empresários. E, com certeza, e uma mineração completamente predatória, né, deputado? E a gente viu agora recentemente o caso absurdo de Botafogo,
que incluiu também, não é, toda uma relação com a Agência Nacional de Mineração. É muita sujeira, né? E se chafurdar, vai encontrar o governo de Estado metido nisso, não vai? Olha, Andréia, essa questão ela é gravíssima. Não existe a menor justificativa para o Zema privatizar, a não ser uma linha ideológica de extrema-direita e os interesses que os amigos deles têm em lucrar com a água aqui em Minas Gerais, as mineradoras e assim por diante. Não existe nada que justifique economicamente. Bem porque o presidente Lula fez um decreto, primeiro uma lei, que é a lei da Propag, que é para Minas Gerais ter melhor condição de pagar a dívida. Isso foi feito através do Rodrigo Pacheco, nós, deputados federais, e com isso nós diminuímos em muito e parcelamos o pagamento da dívida, para viabilizar Minas Gerais, que estava inviável. Pois bem, o Zema reclamava que ele não teria prazo para fazer a avaliação das empresas que ele queria federalizar, ou seja, entregar para a União. O governo do presidente Lula fez um decreto e passou isso para dezembro do ano que vem. Ou seja, tem todo o tempo do mundo para fazer as avaliações das empresas. E enquanto não faz isso, já vale o Propag. Ou seja, as vantagens que tem o Propag já passam a valer a partir já do ano que vem. Então, não tem nenhum prejuízo para Minas Gerais, pelo contrário, ela passa, mesmo ainda sem ter entregue empresa federalizada, ela passa já a ter os benefícios, o Estado de Minas passa a ter os benefícios todos do Propag. Então, não justifica economicamente nenhuma privatização. E, olha, quarta-feira, agora, dia 5, fazem 10 anos do crime da Vale, em Mariana. Esse crime da Vale ele tem tudo a ver com o processo de privatização da Vale do Rio Doce. Quando privatizou a Vale do Rio Doce, nós perdemos a condição de ter uma estratégia de mineração no Brasil e, claro, Minas Gerais. O que aconteceu? Nós perdemos os recursos que vinham para Minas através de CMS, porque privatizou e acabou com a lei Candir, que estabelecia que o ICMS de mineração para exportação não seria mais cobrado. Então, as empresas pararam de pagar imposto no Estado. Com isso, Minas Gerais passou a ter uma arrecadação cada vez menor. E o processo de privataria que foi feito naquela época fez com que o minério fosse todo levado para fora, sem industrializar o produto, sem gerar emprego e renda, simplesmente exportando o minério a preço baixo e de forma perigosa com essas barragens a montante, que levaram a 2 crimes graves, o crime de Mariana, depois o crime de Brumadinho, esse último matando 272 pessoas. E o primeiro de Mariana, que fazem 10 anos agora, o maior crime ambiental que já ocorreu no Brasil, que foi o Rio Doce, desde Mariana, nas montanhas de Minas, até o mar. Essa poluição... Passando por Espírito Santo, o negócio foi muito horrível. Né? Foi o maior crime ambiental de toda a história do Brasil. Isso se deveu muito a esse modelo, onde o que se importava era apenas exportar. Então, não havia uma estratégia para o Brasil crescer junto. Agora, nós estamos precisando de uma empresa dessa para ver a questão das terras raras, dos minerais críticos estratégicos, que nós não temos essa empresa. Nós temos interesse, o governo federal, o presidente Lula, na Codemig, que é uma empresa mineira que pode ser federalizada e servir a esse papel estratégico para esses minerais raros, terras raras, minerais estratégicos, críticos. Então, a federalização da Codemig é o suficiente para Minas fazer um bom acordo com a União. Então, não precisa de Copasa nem de CEMIG serem federalizadas e muito menos privatizadas e vendidas. Então, o Zema está fazendo isso para os seus amigos e para cravar uma estratégia privatista ideologicamente de extrema-direita. Só. Não tem nenhum motivo real para fazer isso do ponto de vista do Estado de Minas Gerais. Muito bem, vou trazer aqui alguns comentários, agradecendo aqui. Roseli, eu vou deixar o seu para o final, porque nós vamos falar sobre isso, mas eu quero deixar para o final
A Tereza Cristina falou aqui no Rio Grande do Sul, o governador Leite tirou essa mesma exigência da Constituição Estadual e fez privatizações. Marisa Reckmeier, mas essas privatizações não foram promessas de campanha desses governadores eleitos? Né? Mas aí a gente entende também o quanto essa relação que surge a partir do golpe contra a Dilma já deu o que tinha que dar, né, deputado? Esse corte de gastos, a forma como isso é colocado, disfarçar a ideia, ou melhor, deturpar a ideia, né, de que é um avanço você investir, ter investimento público, e eles veem isso como gasto. Alguém deu o exemplo da Sabesp. Aqui em São Paulo, a Sabesp está assim, água turva, e eles falam assim, não, analisei, tá bom, manda ver. É um absurdo, né? Agora, tem uma questão aqui, deputado. Ena Simpson, deputado, está havendo exploração de lítio em Minas Gerais? Pois é, falei nas terras raras e os minerais estratégicos e críticos. O lítio entra aí. Ele é um mineral muito importante para esses produtos mais modernos que são feitos, seja motor de avião, celular. O lítio é muito importante. Ele tem no Vale de Jequitinhonha. Por isso que eu falo que nós precisamos de ter uma empresa que olhe estrategicamente o que nós queremos fazer daqui para frente com esses minerais. Porque se você entregar isso para empresas estrangeiras, o que eles vão fazer é exportar. É o que a Vale fez com o minério de ferro. Então, isso tem preocupado muito o presidente Lula. Agora, o Ministério de Minas e Energia, ele formou um conselho, o presidente Lula é o presidente desse conselho, que está exatamente fazendo os estudos do que nós vamos fazer para ter o controle desses minerais. E deve, rapidamente, eu conversei com o ministro Alexandre Silveira esse fim de semana que eu tive no sul de Minas, e lá tem as terras raras, lá em Poços de Caldas, lá já teve exploração também de urânio que não deu certo na época da ditadura, que o pessoal sofre até hoje com problemas de radiação, com risco de radiação, e ele disse que esse conselho deve soltar resoluções agora de proteção desses minerais e de uma forma em que o Estado brasileiro passe a tomar conta desse subsolo, que não deixe isso ser simplesmente explorado por empresas que vêm aqui, estrangeiras ou não, e que não vão ter preocupações estratégicas nem preocupação de crescimento do país, desenvolvimento estratégico do Brasil. Então, é uma preocupação, sim, viu? E o lítio está dentro disso, como o nióbio em Araxá. Então, nós temos o nióbio em Araxá. Aliás, esse Zema é tão... É difícil até usar uma palavra, mas eu acho que é até pouco. Ele é tão cretino que ele agora está fazendo um acordo 5 anos antes de terminar o prazo do acordo que foi feito pelo Aécio Neves, junto com a empresa privada que explora lá, fazendo um acordo de mais 50 anos. Claro, ajudando a empresa. Antes de encerrar o prazo, para que ele faça e não deixe para o outro governo fazer. É um cretino esse Zema, viu? É bom o povo brasileiro saber disso. Trata-se de um cretino. Não, assim, realmente, às vezes eu fico sem entender, deputado, sinceramente, né? Ele é muito absurdamente cruel, e como ele consegue, de alguma forma, ter um eleitorado ali que o manteve em duas, né, já numa reeleição. Deputado, para a gente continuar aqui a nossa conversa, semana passada nós tivemos aquela chacina absurda no Rio de Janeiro, que a gente, né, que são diversas camadas, né? Desde pelo menos a gente não consegue, eu pelo menos não consigo tirar esse link com relação ao apito de cachorro de Flávio Bolsonaro, quando lá atrás disse, né, olha, na sexta-feira, quem não quer ver narcotraficantes ou algo parecido morto, etc. E logo na semana seguinte vem essa ação, uma ação complicada, muito violenta, e agora virou, né? A extrema-direita parece que ela virou a página. Bolsonaro parece que foi ali largado mesmo no meio do caminho. Alguém que pode recolher ali os cacos são os filhos do Bolsonaro, se souber aproveitar. Mas acende ali, ou reacende, né? Zema, imagina, Caiado, Tarcísio, Melo, né? E o Ratinho não foi, mas enfim, esses governadores querendo fazer o que há de mais absurdo, mexer na Constituição, e aí isso chega na Câmara de uma outra maneira, mas chega, e a gente fecha a sua participação com isso.
Um projeto que temos, né, que equipara facções criminosas a terroristas avança na Câmara. Essa é a pauta de 2026, e como é que você vê isso? Né? Como é que isso pode acontecer? Qual é a expectativa? Nós vamos tentar barrar isso. Existem dois projetos que são de interesse do governo que alteram a política de segurança pública e a legislação de segurança pública. Um que o presidente Lula já enviou há mais tempo, que é a PEC da segurança. Essa PEC da segurança, André, ela basicamente ela vai dar as funções agora à Polícia Federal, às polícias estaduais e municipais, dando a elas a função de inteligência no combate ao crime organizado. Ele é uma PEC importante, ela vai unificar mais as ações da polícia e dar uma característica nacional a esse enfrentamento. Então, é uma PEC importante. Por que esses governadores de extrema-direita não querem isso? Porque eles querem combater o tráfico, entre aspas, com a política deles e a polícia deles no Estado, mas sem, de fato, ir à raiz do problema, que é erradicar, de fato, o banditismo e as facções, que cada vez se fortalecem mais. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem 4 governos que são de extrema-direita seguidos. Então, essa política de segurança pública deles não deu resultado até agora, porque não dará resultado. Eles não têm política de segurança pública. Lá eles têm senador, maioria de deputados federais, 4 governos de extrema-direita e quem manda e desmanda é o crime organizado. Isso demonstra que a extrema-direita não consegue, de fato, combater com as polícias dele da forma que precisa o crime organizado. Então, nós estamos, essa PEC, unificando ações, dando ao governo federal condições também de, unificando essas ações, enfrentar o crime organizado. A segunda é o projeto de lei que o presidente Lula enviou semana passada, que é o PL das facções e milícias. Essa, sim, ela tem, primeiro, ela coloca essas facções de criminosos e as milícias como quadrilhas a serem combatidas, então, como organizações criminosas. Então, essas facções vão passar a ser organizações criminosas. Aumenta-se a pena para de 8 até 15 anos de prisão. Significa metade ou até o dobro da prisão hoje para quem pertence a facções. Ela coloca também a possibilidade de você recolher os recursos dessas facções de maneira rápida. Então, nesse sentido, você desmonta financeiramente essas facções. Ou seja, quem obteve recursos oriundos do crime, ele terá confiscado os seus bens, sendo de facções criminosas, e vai ser criado um cadastro nacional dessas facções. Então, vai ter um enfrentamento rigoroso às facções criminosas. E, ao mesmo tempo, você possibilita também a entrada de, vamos dizer, espionagem no interior dessas facções criminosas. O governo vai trabalhar com inteligência para isso. Então, inicia-se um processo de eliminação dessas facções desta forma. E, principalmente, coloca uma polícia que vai estar a serviço da segurança pública e das pessoas onde hoje o crime organizado manda ou as milícias mandam. Então, você precisa de lá, ao contrário do que disse o secretário de Segurança do Rio, ter condições de ter polícias que são treinadas para estar lá e socorrer o povo que está sendo explorado pelas facções criminosas e pelas milícias. Porque o problema é que as facções agora descobriram com as milícias de cobrar gás, de cobrar luz, de explorar as pessoas no morro, e por isso eles estão, evidentemente, sendo explorados por facções criminosas. Então, é de um lado a milícia, de outras facções. Então, o povo fica encurralado. Você precisa de responder a isso, mas dar condições de que o Estado continue lá. Não adianta fazer pirotecnia lá no morro, matar 120 pessoas e achar que resolveu o problema. Não, não resolveu. E já saíram de lá. Já estão entrando, se não outras facções, é ela mesma. Então, você só vai alternando. Há quanto tempo a gente vê isso? Só mais um dado, André. Vocês viram aquela matéria do Fantástico dizendo que a Polícia Federal fez uma apreensão de 1.500 fuzis de uma fábrica clandestina?
Sem dar um tiro, a Polícia Federal apreendeu 1.500 fuzis, mais 13 fuzis com outro que estava levando esses fuzis para lá, e a produção, desculpa, 150 fuzis que ela apreendeu, mais 13 que estavam com a pessoa. E essa fábrica tem uma capacidade de produção de 4.500 fuzis por ano. Então, com uma julgada, a Polícia Federal desarmou aquilo que arma essas facções criminosas, com inteligência. Então, você não pode ficar enxugando o gelo, você tem que ter uma capacidade de enfrentamento real do banditismo. Gente, agora sim, microfone aberto. Deputado, a gente precisa trazer essa conversa novamente, precisa trazer também essa conversa de terras raras, mas a gente não tem como acabar a sua participação sem falar. Trazendo aqui o superchat agora da Roseli Gonçalves. Deputado, Minas e Brasil choram pela partida de Lô. Ah, deputado, que tristeza, né? Com certeza, hein? Nosso clube da esquina. E a tristeza, se eu só votar aqui, nós estamos na votação no projeto, pronto. Aqui em Minas a tristeza é muito grande, né? E o Milton Nascimento também num processo de demência, né, que nos deixa tristes, estamos rezando aí pela recuperação dele. E o Lô Borges, né, que nos deixa muito triste com a partida dele. Aliás, amanhã vai ser o velório, vai ser no Palácio das Artes. Com certeza eu vou lá fazer minha despedida. E o pessoal aqui está lembrando muito do girassol da cor do seu cabelo, né? Onde Lô Borges dizia que se eu morrer, não chore não, é só a lua. Nós estamos lembrando muito nós mineiros aqui do Clube da Esquina, mas é muito triste mesmo, de doer o coração. É mesmo, né? É mesmo. Para quem estiver em Belo Horizonte, o velório será amanhã no Palácio das Artes. Palácio das Artes. Amanhã no Acho que Palácio das começa às Artes. 9 e vai até às 13. Até às 3 horas, até às 15 horas, exatamente. Deputado, e a gente segue aqui, né? Não tem como, segue mais triste, né? Não tem como, não tem mesmo. Mas olha, vamos combinar uma outra conversa sobre terras raras. Temos muito que discutir, tem muitas perguntas aqui, e sempre fica aqui um carinho do nosso chat, viu? Depois dá uma olhada. Muito obrigado, André. E olha, vamos conversar. Eu entrei com 2 ações contra o Nicolas Chupetinho. Vamos marcar então, isso. Vamos marcar. E espero que o Ministério Público, eu entrei no Ministério Público solicitando que inicie o processo de investigação contra ele grave, viu? Por aproximação com crime organizado, postos de gasolina que tinham gasolina adulterada, máfia de combustível, financiamento de campanha por esse povo. É coisa bombástica. Vamos falar disso aí depois. Nós combinamos. Muito bem, deputado. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Um abraço. Até logo. Muito bem. É isso mesmo, João. Lô Borges é Ouro Preto do Brasil, mas ele é de Ouro Preto.